Elivaldo, vamos agora falar a respeito da reforma da Previdência no estado do Piauí, reforma dos servidores estaduais. O assunto tomou conta hoje lá na Assembleia Legislativa, Elivaldo Barbosa. O dia foi de protestos em frente à Assembleia Legislativa e nada de trabalho dos deputados, nem nas comissões, muito menos no plenário. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. A Assembleia Legislativa amanheceu a segunda-feira repleta de faixas e manifestantes contrários à proposta do governo para a reforma da Previdência Estadual. Com a liminar que suspendeu a tramitação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa, o palco do confronto entre oposição e governo, pelo menos momentaneamente, mudou de endereço. Saiu do parlamento e foi para o prédio ao lado, no Tribunal de Justiça. A peregrinação dos deputados de oposição e dos sindicalistas começou pela presidência do Tribunal de Justiça. No encontro rápido com desembargadores, pediram apoio para a manutenção de liminar que proíbe o regime de urgência na tramitação da PEC da Previdência Estadual. O presidente Sebastião Ribeiro Martins explicou o tratamento dado pelo TJ ao pedido dos manifestantes. Eu recebi o grupo de parlamentares, sindicalistas, e dizendo que eu, como presidente do Tribunal de Justiça, não tenho competência para suspender ou não a decisão de um desembargador. Somente o STJ ou o Supremo Tribunal Federal poderá, em tese, suspender ou não. Ou então, em grau de recurso aqui, as câmaras ou o Tribunal Pleno, se houver, naturalmente, recurso da parte interessada, que seria a Assembleia ou a Procuradoria-Geral do Estado. No mesmo dia, também no Tribunal de Justiça, o procurador Marcos Patrício ingressou com recurso contra a liminar do desembargador Raimundo Nonato Alencar. A oposição, e é um posicionamento absolutamente correto, buscou o Poder Judiciário no sentido de talvez se ter certeza que isso ia acontecer. Mas esse posicionamento já era definido, já estava definido na mesa diretora. Após conversa com a desembargadora Eulália Pinheiro, que pode manter ou derrubar a liminar, os deputados reforçaram expectativas para a discussão da proposta do governo para a reforma da Previdência. Nós queremos tempo para analisar a matéria, para estudar a matéria junto com as categorias. Como eu já falei, são 90 mil servidores que têm interesse direto nesse projeto, nessa discussão. A Assembleia não pode aprovar uma matéria que o governo federal precisou de meses, nós não podemos aprovar essa matéria em 2 dias apenas. Tá aí, Elivaldo Barbosa, eu não sei se o correto é levar isso para a Justiça, o correto era discutir ali no Parlamento, pelo menos a gente imagina, mas está lá na Justiça, também tem esse papel e a decisão, por enquanto, pode ser ainda monocrática, Elivaldo, é isso? Pode ser. A desembargadora Eulália Pinheiro está já realmente com esse recurso em mãos, foi inclusive visitada hoje pelos parlamentares, ela comedidamente não adiantou absolutamente nada do seu pensamento, está analisando lá todos os recursos, toda a questão e deve aí, eu acho que nos próximos, hoje ou no máximo amanhã, dar lá a sua decisão. E então, quem sabe, ser julgado num colegiado ou de uma turma ou do próprio plenário do Tribunal de Justiça. O certo é que na Assembleia, Joelson, hoje foi dia de trabalho apenas para os técnicos de som do plenário, né? O Baiguel estava lá testando microfone por microfone, porque o plenário estava absolutamente vazio. Só para saber se não faltou nada, hein? O presidente da casa, Temístocles Filho, explicou o vazio e disse, e culpa a decisão liminar do desembargador Raimundo Nonato Alencar. Então vamos acompanhar o que disse o presidente. Quinta-feira da semana passada, o plenário da casa, o presidente da casa, tomou uma decisão que a CCJ, segunda-feira, iria fazer uma reunião para decidir dia e hora da audiência pública. Depois eu comuniquei para você, comuniquei para todos os portais, para a imprensa, que segunda-feira ninguém ia votar nenhuma matéria no Poder Legislativo. Fiquei surpreso com a decisão do TJ, dizendo que a Assembleia Legislativa iria votar matérias na segunda-feira, que a decisão do presidente da Assembleia era de não votar nenhuma matéria na segunda-feira. A oposição questiona a audiência pública e o regime de urgência. Olha, então vamos mudar o regimento da Assembleia, tem que mudar, né? A audiência pública iria acontecer hoje, com a decisão da CCJ. Foi dito em plenário.
Eu acho que induziram o judiciário do Piauí a tomar uma decisão errada, equivocada. A consequência da suspensão das atividades na Assembleia Legislativa? Olha, já aconteceu no Congresso Nacional, a votação do orçamento só no mês de março. Eu vou aguardar a decisão da Justiça do Piauí, da Justiça de Brasília, e aí até o orçamento do Estado poderá ser votado apenas em março. Poderá ser comprometida a tramitação do orçamento? Com certeza. Elivaldo, estamos diante, portanto, de uma discordância entre poderes. É uma coisa que acabou ganhando uma dimensão maior do que uma simples discussão técnica em torno de uma reforma da Previdência do Estado. O que o presidente está explicando é que ele não teve sessão hoje porque a Justiça mandou não ter, esse foi o entendimento dele. Exatamente. E agora ele está meio que jogando para o tribunal a responsabilidade das consequências disso, como, por exemplo, a não aprovação do orçamento. Correto. E mais do que isso, Gerson, até mesmo para os parlamentares da oposição, os 4 parlamentares que provocaram o judiciário para essa decisão liminar do desembargador Raimundo Nonato Alencar. Segundo o presidente Temístocles Filho, o desembargador, autor da liminar, ele foi induzido ao erro. E induzido ao erro pelos deputados que provocaram a ação, a decisão lá no Tribunal de Justiça, ainda que uma decisão liminar do desembargador que estava lá no plantão.